come on. Come on, Mac. Come on, I gotta talk to you. Where are you going, man? Leave it alone, okay? Antes de começarmos a falar sobre a história do filme em si, vamos falar sobre a origem do mesmo. Lançado em 17 de maio de 1984 no Brasil, dirigido pelo renomado Brian De Palma, Scarface é uma adaptação. O filme foi escrito pelo Oliver Stone e dirigido pelo Brian De Palma. E, em comparação com o original, a abordagem que o filme teve foi bem diferente, focando muito mais nas máfias cubanas e como que elas acabaram destruindo e dominando Miami. De começo, eles tiveram um número considerável de problemas com a população cubana de Miami, que via a produção com maus olhos, acreditando que o próprio filme tinha sido financiado pelo Fidel Castro, como uma tentativa de sujar os nomes daquelas pessoas que foram para os Estados Unidos. Mas, obviamente, que essa não era a intenção do filme. E como solução, a produção filmou em várias cidades dos Estados Unidos para reproduzir Miami visualmente, como se fosse uma ilusão. Algumas poucas cenas foram gravadas realmente em Miami. As histórias violentas dessas organizações chamaram muita atenção dos criadores e produtores que de fato fizeram um filme à altura. O mais curioso é que o filme parece que tem um tom próprio, desde a trilha sonora até a cinematografia. A sensação que o filme passa é que estamos visitando uma realidade totalmente alternativa, no caso, um universo que tem o intuito de contar a história do Tony Montana. Porque, para falar a verdade, o personagem de Tony Montana realmente existiu, só que ele tinha um outro nome. O seu nome real era Alfonso Gabriel Al Capone, mais conhecido como Al Capone. Poucas personalidades reais conseguiram alcançar o imaginário popular com a figura do mesmo, pois durante a chamada Era da Proibição, o mesmo se ascendeu no mundo do crime, passando de apenas um mero bandido entre grupos criminosos menores da época para o líder de uma das maiores e mais conhecidas organizações mafiosas da história dos Estados Unidos. E o seu império durou em torno de 7 anos, até a sua prisão por conta de sonegação de imposto e a sua morte aos 48, vítima de chifres contraída quando era jovem. Sua trajetória na máfia foi marcada pela vida luxuosa e possui grande violência, dois elementos que, juntamente com a cicatriz no lado esquerdo do rosto, que lhe rendeu o apelido de Scarface, não apenas ajudaram a criar um mito diante o mesmo, como também inspiraram várias obras de filmes. Hey, what you guys doing? That's a lot of dishes to be washed. Wash them yourself, man. Agora que temos um contexto, vamos falar sobre o filme em si. O filme apresenta a visão de um ativista político que busca se mudar para a América, já que a sua terra natal, Cuba, começou uma ditadura comunista, liderada por Fidel Castro. E, em um ato desesperado, vários navios com centenas ou até mesmo milhares de refugiados partiram para a América, em busca de uma condição de vida digna, para no mínimo serem chamados de seres humanos, ter seus próprios pensamentos e ideais. Esse ativista político se chama Antônio Montana, mais conhecido como Tony Montana, um ex-presidiário cubano que busca a maneira mais eficiente e simplista de ganhar dinheiro, vendendo drogas, fazendo atentados políticos ou até negociações multimilionárias. Tony Montana é um personagem bem forte em questão de personalidade, e as suas características são: Tony tem uma excelente ambição que o leva a ter sucesso que tem dentro do filme. Ele consegue sair de um refugiado morando em um acampamento totalmente isolado da sociedade americana e tratado como um nada para um dos maiores narcotraficantes do país na época. Obviamente que isso não aconteceu da noite para o dia. Primeiramente, ele teve que conseguir o sonhado Green Card para ser considerado um imigrante legal. Depois, virou lavador de pratos em uma lanchonete. E tudo muda quando dois chefes do tráfico mexicano de drogas aparecem perto da lanchonete que ele trabalhava, com uma oportunidade para ele e seu amigo Manny ganhar um dinheiro fácil. De primeira, ele recusa, pois o mesmo acha que ele vale mais e que ele consegue fazer algo mais arriscado. Mas o que ele não percebeu é que ele estava cego pelo dinheiro. Então os dois pedem para ele fazer uma busca de uma quantidade grande de cocaína, por um preço um quanto que generoso. Mas o que Tony não sabia
é que depois disso, tudo iria mudar. Somebody should do something about this horse. Right? Charging me 10 points on my money. Ele é um personagem totalmente excêntrico. Portanto, Tony não tem medo de dizer o que pensa. E isso faz com que ele seja totalmente imprevisível e dominante em qualquer espaço que ele esteja, já que ele pode dominar qualquer um e qualquer lugar apenas com a lábia excepcional e a sua adaptação às situações. E como o mesmo diz, eu sempre digo a verdade, mesmo quando eu estou mentindo. And who won't fuck me because she's in a coma. Ele é um protagonista que não tem medo de ser quem ele realmente é. Talvez seja um dos únicos ensinamentos que dá para tirar desse filme, já que essa lição se encontra de uma forma mais simbólica, na famosa e renomada cena do restaurante. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Quando, após um escândalo com a sua amada, Tony chama todos os fregueses ali presentes de parasitas, pois nenhum tem a coragem de estar onde realmente quer, e apenas sabem se esconder e mentir. Enquanto que para ele, Tony não tem problema nisso, já que o mesmo diz que sempre profere a verdade. Yeah. A bunch of cowboys. Mas peraí, vamos com calma. Sabemos que o Tony Montana tira a vida de muitas pessoas nesse filme, traficar cocaína, lavagem de dinheiro e tal. É impossível que ele tenha dignidade depois disso tudo, não é? Para falar a verdade, não é bem assim que funciona. Ele ainda tem um pouco de dignidade. Podemos ver isso na cena que ele e o comparsa de Sousa estão prestes a explodir um carro de um diplomata que vai denunciar o seu esquema. No entanto, há um porém. Os filhos e a mulher do mesmo estão presentes dentro do carro. Hey, come here. You told me she took the kids in the other car. She did, boss. She did every fucking day. I don't know what's going on. No fucking way. Para o comparsa de Sousa, que é o chefão da Colômbia, ele não liga para esse fator, pois o que importa para ele é apenas a missão ser finalizada. Mas para Tony Montana, a história é totalmente diferente. Desde o começo do filme, ele diz sobre sua filosofia de nunca machucar alguém que está presente, ou da sua mulher ou de seus filhos, pois o mesmo acha isso uma atitude extremamente suja. E com isso em mente, ele decide manter o resto de dignidade que o mesmo tem. Ele sabe que se ele for comparsa dessa matança, não sobrará mais nada de bom nele. E então, Montana decide matar o comparsa de Sousa, impedindo o mesmo de acionar o detonador. Obviamente que isso vai prejudicar totalmente o mesmo no futuro. Back then I worked in pictures down in Colombia. I was in that movie Burn. You ever see it? Mesmo sendo difícil pensar em um tema que o filme critica, com base em todos os acontecimentos trágicos e o tema principal do filme sendo o tráfico de drogas, se analisarmos o filme de uma outra forma, de outro ângulo, percebemos que há temas secundários. Mas lembrando, nem tudo que será dito aqui afeta diretamente o Tommy, e que definitivamente no filme ele não é o coitadinho da história. Antonio Montana. And you? What you call your... Bem no começo do filme, podemos ver Tony numa espécie de interrogatório, e percebemos a maneira que ele é tratado pelos policiais, de uma maneira não digna. E, obviamente, que no começo dessa cena, ninguém sabia que ele era um criminoso. Mas podemos perceber isso também em outros momentos do filme. Os olhares das pessoas não são olhares normais, são olhares atravessados, são olhares de julgamento. E percebemos isso não só com Tony, mas também com sua mãe, sua irmã e com o Manny, por exemplo. A imigração é uma parte fundamental no filme, pois nos primeiros minutos nos explicam o porquê de milhares de cubanos estarem saindo do seu país indo em direção à América. Bom, contextualizando, Fidel Castro entrou no poder com uma ditadura comunista,
e esse seria o motivo pelo qual milhares de pessoas saíram de Cuba indo para os Estados Unidos, tendo em vista uma vida mais digna. Isso é algo bem presente no filme, se pararmos para analisar os personagens secundários, como por exemplo a mãe de Tony, uma mãe solteira que se muda com sua filha para os Estados Unidos, com o objetivo de ganhar mais dinheiro e de ter uma vida mais digna. E Tony até tenta dar um dinheiro para sua mãe. Take this lousy money with you. Stinks. Quando ele está no auge do narcotráfico, mas a mesma recusa, afirmando ser um dinheiro sujo, e que preferia continuar trabalhando e cuidando da casa. Diante de quase 3 horas de filme, podemos perceber com clareza a decadência do personagem de Al Pacino. O filme mostra um homem que busca a maneira mais fácil de ganhar dinheiro e subir na vida, independentemente do que isso vai custar. A vida do seu amigo, a vida dos seus companheiros de trabalho, ou até mesmo a própria vida. O filme nos passa uma mensagem de como que uma pessoa pode ser consumida pelo pensamento de grandeza e pela ambição. Mesmo sabendo que Tony Montana está longe de ser um exemplo de pessoa, e a temática do filme ser um pouco pesada, podemos extrair algumas críticas que esse filme faz. Como os já citados acima, e querendo ou não, esse filme é um clássico do gênero de máfia, e é um clássico da época também. Pois a maneira que o personagem é construído e apresentado é bem parecido com a história de Ícaro, da mitologia grega. E para quem não sabe, Ícaro, filho de Dédalo, este um dos maiores inventores de Atenas. Ícaro e seu pai foram presos no labirinto do Minotauro, que o próprio Dédalo construiu. E para escaparem de lá, o inventor criou asas feitas de penas de pássaros e ceras de mel de abelhas. A criação funcionou e ambos conseguiram escapar. Porém, Dédalo avisou ao seu filho que não voasse perto do sol. Porém, se sentindo como os deuses, Ícaro foi atraído pela bela imagem da estrela e ignorou os alertas de seu pai, o que culminou no derretimento de suas asas e a queda para a morte no mar Egeu. Da mesma forma que Dédalo alertou seu filho sobre os perigos de chegar perto demais do sol, ao longo da narrativa de Scarface, Tony é alertado por amigos, familiares e chefes de que sua ambição desvairada podia trazer sérias consequências, que velaria a ruína do seu império de dentro para fora. E a história contada desse filme não é nada mais que uma modernização da história contada anteriormente, sobre um homem que queria demais, mas que foi punido ao voar muito próximo do sol.